Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso encontro semanal Estudando o Livro dos Espíritos. E nós chegamos ao nosso 23º episódio. Este programa que hoje está sendo transmitido pelo Facebook, também está disponível no Periscope, no YouTube e está agora, em tempo real, também sendo transmitido pela Rádio Espírita Nova Vida de Apudi, a quem a gente manda um carinho, um abraço todo especial. E nós temos, nesses encontros semanais, viajado um pouco, né? Já fomos a Sul, ficamos em Natal, fomos a Parelhas, domingo passado estávamos no Recife e hoje nós vamos um pouquinho mais longe, um pouquinho mais distante. Hoje nós vamos a Brasília, com a nossa querida amiga, querida irmã, companheira de ideal, uma pessoa a quem eu tenho a grata satisfação de agradecer a Deus a oportunidade de tê-la conhecido, pela sua simplicidade, pela sua honestidade com a doutrina espírita, a honestidade com as suas atitudes e o seu fazer. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que a minha queridíssima Regina Moreira, do programa Concafras, né? Alta de Souza, é uma pessoa extremamente voltada para esse lado do servir, e é algo que realmente me encanta, porque quem não vive para servir verdadeiramente, né, precisa repensar o seu programa de existência. Muito boa tarde, Regina, seja muito bem-vinda, é uma honra para mim tê-la aqui conosco, estudando o Livro dos Espíritos. Boa tarde, amigo Costa. Jesus abençoe a todos nós. Obrigada pelas palavras de carinho. Você sabe assim, a alegria que é falar com nossos irmãos do Rio Grande do Norte, contigo, que há tanto tempo nós temos, né, aí amizade, que Jesus, né, fortaleça essa amizade por muitos e muitos anos. E muito bom estar com você aqui na oportunidade do estudo, a oportunidade de falar com os nossos irmãos do Rio Grande do Norte, que não pude visitar esse ano por causa da pandemia, né, visitar fisicamente, mas estamos ligados aí de alma com alma e estaremos sempre, que é com muita alegria que eu vou aí ao Rio Grande do Norte sempre. Gosto muito de todos vocês. Alegria estar com vocês. Saiba que a recíproca é verdadeira. E, para darmos início, nós trazemos a nossa leitura do livro Vinha de Luz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel, o texto que tem por título O Necessário. Mas uma só coisa é necessária. São palavras de Jesus, relatadas por Lucas, no capítulo 10, versículo 42. E Emmanuel nos traz a seguinte reflexão: terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grandes movimentos em derredor de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permanecerdes vigilantes no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com o verbo indignado e ardoroso, todavia, é possível que não estejas, senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo,
compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado este necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos, no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Que mensagem, né, Regina? O quanto Emmanuel nos chama para essa realidade vigiai, orai e vigiai, né? Estar em vigilância. Essa lição é bem interessante, né? Maria e Marta, a gente fazia a melhor escolha, né? Então, Emmanuel nos tá aí mais uma vez chamando a nossa atenção, né? Conforme Jesus nos ensinou. Eu vou pedir então a minha querida Regina para darmos início com uma prece. Tá certo? Tá certo. Então, amigos e amigas, que nesse momento possamos elevar o nosso pensamento até o nosso Mestre, Senhor Jesus, em agradecimento, Senhor, por este final de semana, pela semana, Senhor, que se encerra, por essa que se inicia, pela oportunidade, Senhor, do estudo, pela oportunidade da convivência fraterna entre irmãos, podemos, Senhor, levar um pouco do conhecimento da doutrina espírita a outros irmãos que muitas vezes ainda não entrou em contato com essa doutrina maravilhosa, que é o Evangelho Redivivo, por meio da doutrina espírita. Que a sua luz, Senhor, esteja conosco neste momento, assim como os nossos amigos espirituais, nos amparando, nos auxiliando, para que possamos, Senhor, agir de acordo com a tua vontade, a vontade dos bons espíritos. Te agradecemos por tudo. Que Deus seja louvado hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, minha querida irmã. E nós vamos, então, dar início ao estudo dessa tarde, né? Começando lá na questão 258. Na última semana, ou melhor, nas duas últimas semanas, nós estamos tratando aí da questão do mundo espírita e do mundo dos espíritos, né? Estamos no capítulo da vida espírita. Na questão, chegamos então ao item escolha das provas. A questão 258, Kardec pergunta: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E a resposta é: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Muito interessante essa resposta, tanto a pergunta quanto a resposta, né, Regina? Porque nos traz primeiro nos chama para a responsabilidade, para a gente parar de tentar querer ser os coitadinhos e ter a certeza, fui eu que escolhi passar por isso, não é isso? Exatamente, né? Há uma programação, nós contribuímos com ela no plano espiritual, ou seja, nenhum de nós pode dizer, eu não pedi para nascer, como diz um colega nosso, a gente não pediu mesmo, não, a gente implorou. Verdade. Ou seja, nós queríamos esquecer aquele passado delituoso, aquela que vinha à nossa mente, né, os momentos de desastres nossos do passado. Então, a bênção da reencarnação é algo que nós procuramos avidamente quando estamos lá, para realmente esquecer isso. Então, nós imploramos para estar aqui, e isso é planejado junto aos nossos mentores, os espíritos que nos auxiliam nessa encarnação, inclusive, que nos tutelaram, que intercederam por nós também, ou seja, né, que contribuíram para que nós possamos estar aqui. Então, a gente realmente precisa desenvolver essa gratidão, essa compreensão da vida, que nós estamos aqui não é por acaso, e que nós escolhemos viver, por mais que a pessoa às vezes fale assim, eu ia escolher uma vida desastrada dessa, uma situação dessa, ou seja, a gente vê aqui o livro do Espírito explicando que nós temos outra visão quando nós estamos no plano espiritual.
Nossa vida aqui encarnada é muito míope, né? Nós temos uma visão muito estreita. Quando nós estamos no plano espiritual, nós temos uma visão ampla. Verdade. E é muito interessante observar, assim, por esse prisma, porque a gente vai perceber também o quanto a justiça de Deus ela acaba funcionando, né, nessa situação, né? Quando a gente pensa a percepção de que, poxa, Deus me deu a oportunidade para que eu pudesse me melhorar. Deus me possibilitou para que eu pudesse me autotransformar. Então, aí, muitas vezes, assim, na nossa imperfeição, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, a gente fica naquela história de que, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? E encarando determinadas situações como dificuldades, quando, na realidade, eu costumo dizer que a gente não tem dificuldade. Todos nós temos oportunidades para aprender com as situações. Exatamente, a nossa visão é que faz a diferença, quando a gente tem a visão dramática, de pesar, de dor, de que, ai meu Deus, que sofrimento, isso realmente faz ficar mais pesado. Quando a gente procura ver de forma diferente, realmente o conhecimento da doutrina espírita nos facilita, nos auxilia, porque nós compreendemos o porquê do passado, do presente, ou seja, sabemos por que estamos aqui, aí a gente leva uma vida mais leve, mais tranquila, dizer assim, não, isso tudo vai passar, não é eterno, ou seja, eu estou passando por isso, tem um motivo, então aí a gente não fica com esse pesar, porque quanto mais a gente vê a vida realmente com dificuldade, com tristeza, ou com algo muito doloroso, ela fica realmente dolorosa, ou seja, fica muito pesada, então é importante levar a vida leve. Leveza é sempre uma grande sacada, né? E aí, há um desdobramento dessa pergunta, quando Kardec diz o seguinte: não é Deus, então, quem lhe impõe tribulações da vida como castigo? E a resposta: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela? Dando ao Espírito liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiveram. Nada lhe estorva ao futuro. Abertos se lhe acham, assim o caminho do bem como o do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é a do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de que ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredir, e Deus o permitiu. Muito, essa complementação da pergunta nos traz aí uma realidade bastante interessante, né? Porque vai nos dizer o seguinte: a chave das situações está na nossa mão, chama-se livre-arbítrio, né? Quer dizer, muitas vezes a gente joga na conta de Deus aquilo que é inteiramente da nossa responsabilidade. E aí a doutrina espírita vem nos esclarecer exatamente de qual é o tamanho da responsabilidade, o que é de Deus, o que é meu. Exatamente, Deus age por meio das suas leis com um processo educativo, não é castigo. Muitas vezes se fala assim, Deus vai te castigar. Deus não castiga, Deus é amor, Deus nos criou por amor, nós estamos aqui por amor, ou seja, tudo que Deus faz por nós é amor, ou seja, nenhum momento Deus está querendo nos castigar, nos prejudicar, a misericórdia dele é sempre maior do que a justiça, então nós sempre também estamos recebendo menos do que nós merecemos, no sentido de que nós merecemos passar por muito maiores dificuldades, e Deus, a sua misericórdia está nos amparando para que a gente seja aliviado. Então a gente sempre tem que ter essa gratidão também a Deus e pensar, meu Deus, a gente muitas vezes fica assim, reclamando, né? Meu Deus, a minha vida está ruim, não sei o quê. Não, nós estamos recebendo muito mais do que nós merecemos, Deus não está nos castigando, Deus está nos educando. Então o processo educativo vem por meio das provas, ou seja, as dificuldades aí que aparecem, ou seja, as provações que nós temos, né, as dores, tudo isso são momentos que Deus está nos usando como
educação para o nosso espírito. Nós temos que aproveitar essa oportunidade, como você falou, as oportunidades, né, e não entender como dificuldade. Pois é, bem verdade. E aí, antes de passar à próxima questão, deixa eu mandar aqui um abraço para as pessoas que estão conosco. Dona Fátima Lúcia está lá em Pau dos Ferros, aqui no Rio Grande do Norte. Lourdes Anselmo está em Açu. Boa tarde, dona Lourdes. Boa tarde, dona Fátima. E a minha querida Esmeralda Olivier Pinto, que está em Laje do Muriaé, lá no Rio de Janeiro. Né? E eu queria incluir, Regina, fazer um comentário aqui, e sempre que eu tenho essa oportunidade, assim, é um ato de gratidão meu. Sempre que Ismael está por aqui, a gente sempre faz esse comentário. Esmeralda Olivier Pinto é do Centro Espírita Joana de Ângeles, da cidade de Laje do Muriaé, uma cidadezinha, fica ali próximo de Itaperuna, Campos, naquela região norte ali do estado do Rio de Janeiro. E foi a casa onde eu descobri um negócio chamado doutrina espírita, e que transformou o Costa. Eu sou muito grato a essa casa até hoje, porque me possibilitou conhecer uma outra realidade, e que hoje eu compreendo esse amor de Deus de maneira tão ampla. Esmeralda, um grande abraço, minha querida, muita paz, e o convite para você estar aqui conosco já foi feito, eu estou aguardando sua resposta. A gente é sempre muito grato onde começou, né? Eu comecei aqui pela Comunhão Espírita de Brasília, onde eu frequentei 13 anos, hoje eu sou da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, onde realmente eu frequento há mais quase 25 anos, e amo realmente a Casa de Alta de Souza, mas amo a Comunhão Espírita, que foi exatamente meu caminho ali onde eu comecei, sou muito grata a todos da Comunhão Espírita. Verdade, é tão bonito isso, né, Regina? Mas vamos para a questão 259. Do fato de pertencer ao espírito à escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-lhe-á que todas as tribulações que experimentamos na vida nós a previmos e buscamos? E a resposta, todas não. Porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais atos que viria a praticar. Estes atos resultam do exercício da vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes, dificuldades, que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, aqueles que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder de que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres numa rua uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito segundo vulgarmente se diz. Opa! Aqui é que a responsabilidade aumenta mais um tantinho. Exatamente isso, né? Nós vemos que assim, os detalhes, os pequenos acontecimentos da vida, como está falando aí, não está tudo programado, né? Detalhe por detalhe, milímetro por milímetro. Muitas vezes são coisas como está falando aí, as nossas próprias escolhas diárias. Então, se a gente vai subir num local e não olhou direito, por exemplo, a cadeira estava com defeito e você leva uma queda, essa queda não tem grandes consequências no sentido material aqui, falando, é porque exatamente foi a imprudência, ou seja, eu devia ter tomado mais cuidado. Ou seja, agora, se você muitas vezes cai dali e desencarna, como aconteceu com o nosso irmão lá, Gugu Liberato,
né, muitas vezes exatamente estava a programação divina, ou seja, naquele dia era o dia de desencarnar, ou seja, ele, né, ou seja, a pessoa, mas por que foi subir, por que não chamou, teve pessoas falando isso, né? Por que não chamou alguém para mexer, não sei o quê, chegou o dia de você desencarnar, ou seja, você vai desencarnar porque realmente você tem um prazo aqui na Terra, não ser suicídio, ou seja, né, o suicídio não está programado, então a pessoa desencarna na data que está para você desencarnar. Agora, se você só uma queda cair, porque ontem mesmo eu caí aqui da cadeira, foi porque realmente eu não prestei atenção, virei muito rápido a cadeira virou, caiu, ou seja, né, graças a Deus não aconteceu nada demais. Então, não é, as pequenas coisas não estão programadas. Agora, as coisas que realmente marcam, ou seja, na nossa encarnação, realmente, isso nós planejamos no plano espiritual. Então, a família que nós vamos reencarnar, ou seja, a profissão que nós vamos ter aqui, ou seja, as provações maiores, os tipos de doença, ou seja, que são, vamos dizer, que não são em decorrência das nossas atitudes. Então, muitas vezes você seria diabético ou diabética, só que isso também interfere no nosso livre-arbítrio, como está falando aí. A gente teria a doença diabetes, depende de nós acelerar esse processo ou não, ou seja, muitas vezes você não seria diabético, vamos supor, você estaria passando por o processo da diabetes, mas você se chegaria quando você tivesse lá uns 60 anos, só que ela chega com 40, porque a pessoa foi indisciplinada, porque não cuidou, ou seja, porque mesmo às vezes o médico falando para a pessoa, olha, você tem na sua família diabetes, você pode ser diabético, né? Então eu sou da área de saúde, a gente vê muitas vezes isso, quando a gente sabe que os parentes são diabéticos, a gente avisa para a pessoa da família, olha, você também pode ser diabético, se a família tem pressão alta, só que a pessoa também não dá atenção. Então, isso, exatamente, não, eu sou diabética, é karma, né? Eu sou diabética, é karma, só que você poderia ser diabético bem lá na frente, quando já estivesse mais perto de desencarnar. Pois é isso? E aquela coisa, ou seja, o quanto as nossas escolhas, e aquela história que a gente assim, eu sou o produto da escolha que eu faço, né? Então, em todas as circunstâncias, quais são as escolhas que eu estou fazendo, né? E isso vai se refletir, não preciso nem desencarnar, não, vai se refletir hoje. Por exemplo, hoje eu tenho assim 2 amigas aqui nas costas que ficam o tempo inteiro me dizendo, amiguinho, amiguinho, eu estou aqui, sabe? Foi você que me construiu, foi você que me fez. Eu tenho duas hérnias de disco que nada mais do que muitos anos de má postura. E olha que não faltou aviso, né? O professor de educação, rapaz, senta direito, sei o quê. E eu nunca cuidei disso. Só que hoje eu estou... Aí hoje eu vou dizer, não, Deus me castigou com a hernia disso. Coisa nenhuma. Foi a minha imprevidência, foi não observar os chamamentos que eu recebi para a transformação. Eu estou trazendo a questão da hernia disso, mas isso se aplica a tudo. Quais são as escolhas que eu estou fazendo? Né? Muita gente coloca tira de nossas costas, a responsabilidade pelas nossas escolhas, por aquilo que nós fazemos, né? E coloca para alguém que é mais fácil. Em geral, a gente joga para Deus, né? É mais fácil. Bota lá na conta da bodega de Deus. E o próprio livro do Espírito fala, né? Você prefere dizer a sua má estrela, ou seja, o seu destino, a sua má sorte, né? Então a gente realmente joga para alguma coisa que não seja a gente. Pois é. E ainda aquela história de que não, mas estava escrito que eu tinha que passar por isso. Não estava escrito que você tinha que passar por isso, né? Eu lembro bem daquele caso daquele irmão que, numa encarnação, estava lá, senhor de escravos, bastante, como é que posso dizer, cruel e coisa e tal, e por alguma coisa mandou cortar o braço de um escravo, né? De maneira muito cruel, muito dura. Criou o seu próprio, digamos, não gosto muito do termo, mas vou usar, criou o seu próprio karma. Numa existência anterior, ele pediu para vir para perder um braço, que era para sentir ou aprender com aquela situação. Mas, ao longo da existência, foi fazendo tanto amor, foi doando tanto amor, tanta caridade, sabe, fazendo pelos outros, que num acidente perdeu o dedo mindinho. E aí, quando desencarna, que toma consciência do pleno, né? Mas, então,
Não era para perder um braço? Sim, mas quanto amor você doou? O amor cobre uma multidão de pecados. Não é isso? Minha querida Fátima Ramos, boa tarde, seja bem-vinda. Pois não, Regina, desculpa, acabei. Não, fica à vontade, exatamente. Ela, também no livro lá eu voltei, o irmão Jacó, tem vários casos lá de desencarnação. E tem um irmão que exatamente ele cometeu um crime. E ele, quando a equipe de Bezerra de Menezes recolhe aqui os espíritos que desencarnaram, que são 16, lá incluindo o próprio Jacó, que foi presidente da federação, que foi o Frederico Figner, né? Então tem esse irmão e eles têm que tem uma passagem, né, como se fosse uma ponte, lá um local no plano espiritual, e ele diz, não, eu não mereço isso, porque eu sou um criminoso, ou seja, eu errei tudo, né, e aí Bezerra, juntamente à equipe, disse, não, você realmente errou, mas você se regenerou pelo bem que fez, ou seja, ele se arrependeu na própria encarnação, então nós podemos programar, não só durante, né, quando estamos desencarnados na erraticidade, né, como o livro dos Espíritos fala que é erraticidade, nós podemos programar aqui mesmo, refazer os caminhos, não é isso? Então, quer dizer, o próprio irmão falou aí algo que está se passando, né, na parte da saúde, você, então, às vezes a gente agiu, agora o que a gente pode fazer? Podemos fazer um exercício, podemos fazer uma fisioterapia, né? Então nós podemos fazer os caminhos para mudar essa nossa, vamos dizer, destino aí, entre aspas, ou seja, então nós podemos mudar o nosso destino todos os dias, André Luiz fala isso, né, nós podemos mudar o nosso destino todos os dias. Exato, inclusive você falou em André Luiz, e tem uma das coisas, assim, uma das obras de André, que eu sempre recomendo, e a você que também nos assiste agora, eu gostaria de recomendar, se ainda não leu, leia a Agenda Cristã. A Agenda Cristã é um manual, digamos assim, de como ser feliz, pela transformação das nossas próprias atitudes, do observar, às vezes, as mínimas coisas que a gente faz de conta de ir deixando meio de lado. Leia a Agenda Cristã, vale a pena. São mensagens bem diretas, né, e mais fácil de guardar, né, porque aí eles são mensagens, né, muito bom. Exato, Mas a questão 260, ainda tratando da escolha das provas, pergunta: como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? E a resposta: forçoso é que seja posto em meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Aí tem um desdobramento que pergunta: assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? E a resposta: e seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na Terra. Opa! Pode falar? Por favor. Pois é, então, aqui realmente coloca essa questão. Será que nós, quando estamos no plano espiritual, escolhemos reencarnar no meio de pessoas exatamente de má vida, de uma situação que nós vemos que ali é um meio inóspito para a gente viver? Então, ele está dizendo aqui, sim, por quê? Porque você escolhe passar pela prova de vencer aquilo. Então, nenhum de nós reencarnou para usar droga, para ser criminoso, para agir, né, fazer o mal, ou seja, nenhum espírito planejou isso no plano espiritual, de reencarnar para vir aqui fazer coisas erradas, fazer o mal ao outro, nem a si mesmo. Quando chega aqui é que nós deixamos nos levar pelas nossas más tendências nossas do passado e tudo. Então, quando aquele ser planeja reencarnar num meio que tem muitos maus exemplos, ele não vai vamos dizer, ser escusado no plano espiritual, você dizer que ele passou por aquele, ele errou porque ele estava naquele ambiente. Não existe isso, porque o espírito, ele é soberano, ele tem o livre-arbítrio dele, ele pode agir diferente do meio que ele está, e ele reencarnou naquele meio, como o próprio livro espírito está falando aqui, existe um motivo, ele programou de estar naquele meio para vencer.
Então, se ele não vence, quando ele chega no plano espiritual, ele não vai poder dizer assim, eu não venci porque eu estava no meio ruim. Naturalmente que há os atenuantes e os agravantes em toda situação, ou seja, por ele ter, se ele veio nesse meio e ele cair, ele no plano espiritual pode ter atenuantes, mas ele não é excusado, ou seja, ele não vai ficar livre de responder os seus atos, porque ele vai dizer, eu caí porque estava nesse meio. Porque sempre pode vencer, e nós vemos isso todos os dias, pessoas que nasceram em meios aí muito ruins, e foram pessoas de bem, se tornam pessoas de bem, cientistas, ou seja, pessoas que vão fazer o bem à humanidade, ou seja, muitos e muitos exemplos aí, né? Exato, e assim, muitas vezes você vê uma família completamente desestruturada e tem aquele que é o elo de começar a reestruturar esse grupamento familiar. Né? Eu conheço um caso desses muito próximo, de uma família assim, completamente destroçada, digamos assim. E aqui, o mais novo, assim, ele assumiu esse compromisso de vir e começou pouco a pouco, ainda com idade muito tenra, 10, 12 anos, já começou a reorganizar a família. Hoje, essa família, graças a Deus, está bem estruturada. Esta pessoa, que era o mais novo, hoje já está com 20, 22, acho que 22 anos. Né? E a família hoje encontra-se numa outra perspectiva, numa outra realidade. Aí aquela cai por terra, né, Regina? Aquela ideia de que pau que nasce torto, morre torto. Não. Pau que nasce torto, se quiser se ajeitar, se ajeita. Essa é uma questão de escolha. Exatamente. Muitas vezes aquele espírito pede para reencarnar ali exatamente para auxiliar essa família, ou seja, para mudar essa realidade, né? Mostrar exatamente o poder do espírito, o poder da vontade, né? Que é o que Leon Denis mostra, ou seja, né? Um dos vamos dizer, das forças, das potências da alma, né? Que ele fala lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é a vontade. Essa é uma potência da alma que Emmanuel também fala no livro Pensamento e Vida, ou seja, que é um livro bem interessante para que todos nós estudemos, né, onde ele vai realmente mostrar algumas lições no plano espiritual que os espíritos recebem para reencarnar, e uma dessas lições é essa, ou seja, que a vontade, ela é realmente soberana no espírito. Então, se a minha vontade fala assim, não, eu vou fazer isso, eu consigo, porque eu tenho vontade, eu posso usar essa vontade para o bem, né, direcionada para melhorar uma comunidade, um país, ou seja, uma família, uma situação, ou seja, nós vemos isso exatamente todos os dias, como você falou aí, exemplos vivos, né? É isso. Deixa eu mandar aqui um abraço para José Carlos Guedes Pontes. José Carlos está em Laje do Muriaé, também, lá no Rio de Janeiro. E vamos, então, à questão 261, que indaga o seguinte: nas provações por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas, tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. E a resposta é: certo que não, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o içam. Pode um espírito, por exemplo, pedir riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de ser forçosamente passar por todas estas tendências. E é muito interessante, porque é aquela história, né? Nós somos espíritos ainda de terceira ordem, num planeta de provas e expiações, a caminho de regeneração, mas ainda de provas e expiações. E aí, onde a animalidade que há em nós ainda fala mais alto do que a espiritualidade, do que a percepção, né, dessa questão mais espiritual, de comunhão, de amor, coisa e tal. E aí nós vamos vendo que quando não dá para a gente vencer tudo de uma vez só,
Não, eu vou escolher, essa encarnação agora, eu vou ter que vencer o orgulho, o egoísmo, a animalidade, a sensualidade, a mentira, a vaidade, a usura. Calma! É a história que um passo de cada vez. Até porque, quando nós vencemos um determinado patamar, nós nos fortalecemos para encarar o próximo. E, de qualquer sorte, nos traz aí a espiritualidade de que nós, no nosso planejamento, nos nossos pedidos, nós pedimos um determinado gênero de provas, né? Dá para dar conta de tudo? Não, não dá. Então, é um passo de cada vez. É aquela história de que eu hoje sou o que há de pior, e amanhã eu tenho que ser anjo, amanhã eu tenho que ser perfeito, né? Muitas vezes, assim, as pessoas equivocadamente acabam sendo conduzidas por algumas linhas teológicas para isso. Não, você vence ali, aqui você está perfeito, acabou tudo, apagou tudo, né? Como se isso fosse possível, né? Quando a gente sabe que no processo do progresso, nada dá saltos, nada dá pulos, né? Algo vai acontecendo em função do algo que eu faça. Então, o melhor sou eu que vou construindo. E qual é o papel de Deus, o amor de Deus nisso tudo? Deus nos provê todas as ferramentas necessárias para que eu viva esse amor. Não é isso? Exatamente, assim, muitas vezes a gente se trai por causa disso, a gente pensa assim, que venceu uma tendência e não venceu, ou seja, o dia a dia é com o nosso teste, então, muitas vezes, exatamente quando a gente está falando, nós estamos estudando, parece simples, parece fácil, mas na realidade, nós vamos provar ali, é como a prova, que a gente estuda e a gente vai lá para fazer a prova, para saber se a gente realmente está apto, né? Ou seja, então, aí no nosso dia a dia nós somos testados o tempo todo. A gente pensa, será que acho que eu sou paciente? Aí a gente vê que a gente não é nada paciente. Então, tem que aos poucos, como você falou, ter paciência conosco mesmo, seja no sentido de entender também exatamente as nossas imperfeições, que muitas vezes a gente se deprime, a gente fica triste com a gente, porque a gente queria dar saltos grandes, ou seja, dar um passo muito largo e não consegue. Então, é importante também a gente compreender que nós somos realmente imperfeitos e que nós não vamos conseguir exatamente adquirir todas as virtudes numa encarnação só, num poucos anos aqui, e que nós vamos, cada passo que nós damos, isso é importante na nossa evolução. O importante é não ficar parado, porque nós não regredimos, não é isso? Então, o importante é a gente não ficar parado, ou seja, e também não agravar nossos débitos, porque a gente não regride, mas podemos agravar os débitos. Então, isso é interessante. Com certeza. Né? Então, André Luiz nos ensina lá no livro Ação e Reação. Nós não regredimos, mas nós podemos agravar os nossos débitos, nós podemos ficar estacionados, nós podemos, vamos dizer, saldar os débitos e adquirir um crédito, ou seja, como o caso que você contou aí da mão e do dedo, ou seja, lá ele conta, né, ele mostra no livro, débito aliviado, ou seja, aquele débito que a pessoa, além de ter vamos dizer, pago a dívida que tinha, ainda aliviou, ou seja, está adquirindo créditos, né? Isso não é tão comum, muitas vezes, no nosso aqui, nós, como os espíritos, como você falando aí, na escala que nós estamos, mas nós podemos, nós entendemos isso, que nós já conhecemos o espiritismo, que nós não podemos agravar nossos débitos, nós não podemos piorar a nossa situação reencarnatória, no sentido de realmente fazer coisas que desatinam, né? Cometer desatinos, e sim procurar seguir o caminho correto. Mesmo que não adquirindo todas as virtudes, nós estamos caminhando, né? Caminhando. E o quanto é importante, né, Regina, essa coisa do estar a caminho, né? Do estar a caminho. E aí, nesse sentido, aquele conceito, acho que é de Agostinho, que vai dizer o seguinte: olha, cada dia faça um exame de consciência. Comece a rever, né? Eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito hoje. Oi? Isso mesmo, a reforma íntima, né? Santo Agostinho exatamente ensina, né, essa parte, né? De revisar, né? Fazer a nossa, vamos dizer, as perguntas a nós mesmos, né? Exato, né? Eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito. Alguém tem alguma coisa de se queixar de mim? Se tem, volta lá e corrige, né? É a questão da atitude, do buscar.
Ah, não, mas aí eu vou ser fraco, vou parecer um covarde, a pessoa vai me considerar um covarde porque fui lá e pedi desculpas. Vai se Covarde, aproveitar de mim, né? Vai se isso. aproveitar, que a pessoa vai pensar que eu sou bobo, vai se aproveitar de mim, essas coisas todas que a gente, né, fica na cabeça, né? Pois é, aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, vai nos trazer a orientação de que bem-aventurados os mansos. Ou seja, o que é ser manso? Ser manso é, acima de tudo, ser extremamente forte. Ser forte o suficiente para reconhecer o seu erro e ir lá e buscar corrigir. Né? E isso, infelizmente, ainda é para poucos na Terra. Mas cada um de nós podemos e devemos começar a caminhar nessa direção. Por causa da chaga, né, que os espíritos forçam para nós. É o orgulho, né, o egoísmo que nos impede de reconhecer o nosso erro, de admitir que a gente. Então, o orgulho fala mais alto, a gente, não vou fazer isso, não vou pedir perdão, não quero, ou seja, vou deixar isso para lá, eu não estou preparado, eu sou orgulhoso mesmo, né, isso, aí a gente justifica. O bom é o seguinte, é que o bom não, lógico que não é bom, só forma de dizer, mas é quando o espírito desencarna, que toma consciência do pleno, aí bota a mão na cabeça, meu Deus, o que foi que eu fiz? E aí Jesus tem a fórmula para que a gente não precise passar por isso. Orai e vigiai sem cessar. Exatamente, né? Inclusive decide que fala vigiar e orar. Vigia e ora, ou seja, né? Tem Isso. que buscar sempre ver o que a gente está fazendo e orar para não cair nas tentações de nós mesmos, né? Porque as tentações, elas não estão fora de nós, estão dentro de nós. A gente pensa assim, a tentação vem de alguém, de algum lugar, não, né? Todos nós sabemos que a gente mesmo. estão dentro de nós, né? Ou seja, Nós somos os nossos próprios tentadores. eu sempre dou o exemplo assim, né, do caso, para a gente ver que a tentação não tá fora de nós, que, por exemplo, a gente, se no caso tem um dinheiro ali que não é seu, você poderia falar assim, acho que eu vou pegar, não vou pegar, ele disse, olha, se fosse, por exemplo, o Chico, nem pensaria pela cabeça dele isso, um espírito evoluído, né, nem passaria de pegar aquele dinheiro, então é aí que está a diferença, a tentação não está no dinheiro, você não está lá fora, está na gente, porque um ser evoluído nem, né? Então, não é aquilo que está te tentando, ou seja, não é a tentação que está lá fora, é a gente, né? Porque se a gente não tivesse ainda, isso é um exemplo, então, em outras situações, a gente vê que a gente cai por causa que nós damos vazão ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, ou seja, às nossas más tendências, né? Exato. Eu sempre digo, sabe, Regina, que a grande questão não é o ponto de vista. A questão que precisa ser vista é a vista do ponto. Parece só um trocadilho de palavras, mas a vista do ponto é como é que eu enxergo, né? Como é que eu enxergo determinada situação, determinada coisa? Ah, não, é aquilo que me provoca mal. Não, o mal está em mim. Sou eu que enxergo, é exatamente o que você colocava, o mal está em mim. E sou eu que tenho a responsabilidade de buscar vencê-lo, de ser mais forte, de ser moralmente superior a ele. É exatamente o que você colocava, só para dar uma reforçada e corroborar com suas palavras. A questão 262 diz o seguinte: como pode o espírito que, em sua origem, é simples e ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Opa, essa aqui, eu já ouvi essa pergunta assim muitas vezes. E a resposta é: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazer isso com a criancinha. Deixai-o, porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se tomando o mau caminho, por desatentar ou desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar da queda do homem. Essa pergunta, né, assim, mas principalmente de pessoas não espíritas, né?
Mas vocês espíritas dizem que o espírito é criado simples e ignorante, como se ele é simples e ignorante, como é que ele vai escolher um gênero de provas? Deus vai prover esse conhecimento. O calor lá em Brasília está grande, porque vem enquanto eu vejo a Regina se enxugar. E ela me reclamava no início, antes de entrar no ar, que o calor em Brasília hoje está com vontade. Mas, assim, então, Deus vai prover esse conhecimento e esse anteparo para o desenvolvimento desse espírito. À medida em que ele toma consciência, vai tomando consciência das coisas, ele vai tendo a condição de fazer escolhas. E Deus não lhe impõe coisa alguma. A partir do conhecimento, suas escolhas vão determinando que caminho ele vai seguir. Há espíritos que caminham bem mais rápido, né? Pelas escolhas não equivocadas que faz. Há espíritos que se atrasam mais. Pô, se a gente pensar, desmistificando aquela história de que Jesus é Deus, que a gente estaria tomando o efeito pela causa, né? Que, na realidade, Jesus, Deus, na sua plenitude de amor e justiça, cria nos espíritos simples e ignorantes. Jesus também foi criado um espírito simples e ignorante com o propósito maior de evoluir, ser feliz, né? Mas as escolhas que esse espírito fez, né, o levou a hoje ser governador espiritual da Terra, a estar numa condição, num mundo crístico, pelas suas próprias escolhas. E o que eu acho mais interessante, sabe, Regina, quando a gente começa a observar Jesus, esse espírito, nessa dimensão, Jesus, é de que, estando na Terra, preso a um corpo, limitado por um corpo humano, imperfeito, coisa e tal, mas viveu cada um dos seus ensinamentos. Não foi aquele espírito que diz, eu sou espírito evoluído, vocês façam assim que dá certo. Não, antes de dizer, ele viveu, experienciou, a nos mostrar que também nós, nas nossas imperfeições, quando queremos, podemos passar por essas provas de maneira serena, tranquila e focado na felicidade que é a evolução. Jesus é o nosso exemplo, ou seja, ele é um modelo maior, como o Livro dos Espíritos nos ensina, né? O ser perfeito que veio à Terra. Então, realmente, ele veio aqui viver entre nós para mostrar que era possível seguir o caminho do bem, ou seja, de ser pessoa que só faz o bem ao outro, ou seja, então ele veio para dar o exemplo vivo, ou seja, juntamente que outros que vieram, mas ele foi o maior, Sim, né, como sim. os Espíritos nos ensinaram, porque vieram outros, né, Deus na sua misericórdia sempre nos deu exemplos, né, ao longo da humanidade, seres que vêm para nos exemplificar, né, e ele foi o maior entre todos esses que vieram, que vêm sempre, né. É interessante, sabe, Regina, que muitas vezes esses anjos enviados de Deus são, às vezes, muitas vezes anônimos. Estão na nossa comunidade, estão ali do nosso lado, tendo uma postura moral, né, extremamente elevada, e a gente não para observar. Gente, olha, Dona Francisquinha, Dona Mariquinha, Seu José, né, Seu Antônio, olha como a postura moral dessas pessoas, e não se espelhar nos bons exemplos, né? Ou seja, Deus jamais deixa de nos prover esses espíritos que podem nos servir de alguma forma, de algum farol, de alguma luz, de alguma iluminação. E no farol, ancorados no farol maior que é Jesus. Essa escolha, né, das provas, muitas vezes espíritos exatamente elevados, eles escolhem situações simples aqui da Terra para auxiliar, ou seja, eles sem aparecer, né, exatamente que os espíritos superiores, eles nunca querem aparecer, nunca querem destaque. Então, eles nascem, eles escolhem, como nós aqui falando da escolha das provas, eles escolhem corpos bem simples, ou seja, corpos com aparência feia, aparentemente, né, que não tem beleza, ou seja, para exatamente ficarem escondidos, né, ou seja, para não aparecerem, e fazer o bem, ou seja, uma família, uma comunidade, ou seja, ali, de forma exatamente discreta.
E como você disse, a gente, olhando ao nosso redor, nós temos exemplos, né, de pessoas exatamente simples, que a gente fala, nossa, essa pessoa é um exemplo para a gente, ou seja, de desprendimento, né, de alegria, de esperança, de bom ânimo, ou seja, então, assim, ao nosso redor, a gente tem sempre os exemplos, né? É isso. Essa questão 262 se desdobra em mais uma, quando há a seguinte pergunta: quando o espírito goza de livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? E a resposta é: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e progresso do espírito, ao mesmo tempo em que lhe sirva de expiação. Pois E é, eu, né? não, Ah, prossiga. então, nem sempre nós estamos aptos a contribuir com essa encarnação nossa. Às vezes nós estamos numa situação tão desequilíbrio, é o caso, por exemplo, do suicídio, ou seja, situações que nós chegamos no plano espiritual com muito desequilíbrio e que os bons espíritos, né, exatamente com a misericórdia divina, auxiliando sob a orientação de Deus, de Jesus, providenciam a nossa reencarnação que nós não estamos em condições de planejar. Então, é chamada reencarnação compulsória, ou seja, aquele espírito está tão difícil a situação dele, que só a reencarnação pode auxiliar, ou seja, o choque com a matéria, ou seja, a situação de estar num corpo que muitas vezes, né, não se concretiza nem na primeira vez, ou seja, às vezes ocorre o aborto espontâneo, uma vez, duas vezes, principalmente no caso de suicídio, né, ou seja, casos de espíritos que contribuíram muito para o aborto, ou seja, que incentivou, ou seja, o aborto na terra, que foram espíritos que semearam realmente vamos dizer, o mal. Então, eles, quando vão reencarnar, eles muitas vezes são levados realmente à reencarnação, eles às vezes não conseguem se ligar ao corpo logo de primeira vez, ou seja, ocorre exatamente o aborto espontâneo, aí tenta de novo, ou seja, então essa ligação com a matéria é importante para restabelecer também o perispírito, somente no caso do suicida. Ele está tão desequilíbrio que ele precisa entrar em contato com a matéria, ali com aquele o plano ali material, o fluido realmente da mãe, para que ele possa se reequilibrar, né, para se reajustar, inclusive mentalmente, por causa que a dor é muito grande, a dor de saber que não acabou com o corpo, então fica sofrendo no plano espiritual, e às vezes tem que reencarnar e realmente não tem como escolher. Ali ele não está em condições de escolher. É como o deficiente mental, né? Uma pessoa desequilibrada mental, ou seja, ela não tem condições de escolher se ela vai ficar internada, se ela não vai, né? Se ela vai tomar injeção, se ela não vai. Ou seja, alguém tem que fazer isso por ela, que ela não tem condições de se decidir por si, né? Então, Exato. é o caso realmente do espírito que está em estado desequilibrado. E, assim, tratando dessa questão desse desequilíbrio do espírito, eu lembro, por exemplo, eu não estou bem certo agora se é em Os Missionários ou Mensageiros da Luz, mas é em uma dessas duas obras de André, quando ele reencontra aquele espírito que foi seu genitor na última encarnação, né? E durante a última encarnação, foi um espírito muito preso à questão do material, né? O dinheiro é seu Deus, o poder, e para isso espezinhou muita gente, ou seja, usou equivocadamente os dons que Deus lhe concedeu. E aí André vai encontrar aquele espírito que tinha sido seu pai, na última encarnação, numa condição extremamente complicada, né? Um processo de loucura, agarrado à lama, enxergando dinheiro, né? Agarrado ali e com orgulho lá em cima, mesmo ele tentando auxiliar e se aproximar, mas numa condição daquele espírito é tão difícil que ele vai para uma reencarnação compulsória, porque ele alcançou um ponto de degeneração tão forte de seu perispírito que ele não tem condições de decisão.
ainda, acho que em nosso lar nós vamos ter relatos, né, de espíritos completamente disformes nas regiões umbralinas. Por quê? Porque Deus quis assim? Não, porque as escolhas foram equivocadas, né? As escolhas daqueles espíritos, fulano está pagando. Eu não gosto e não concordo com essa palavra de pagando. Ninguém paga nada. A gente aprende, mesmo que essa aprendizagem se dê a partir de muita dor, porque a oportunidade da aprendizagem pelo amor nos foi dada e muitas vezes nós cegamos os olhos a essas oportunidades. E aí a dor vem nos ensinar. A pedagogia divina, como a gente falou, ou seja, Deus atua nunca exatamente com o objetivo de fazer a gente sofrer, de trazer a dor, de trazer realmente tudo que nós façamos aqui. Deus age com o amor e a pedagogia dele nos ensina para que possamos exatamente entender o propósito da lei divina, entender Deus, né, entender realmente Jesus como nosso modelo, tudo isso. Então, se nós aqui nos rebelamos, exatamente somos seres rebeldes, filhos rebeldes, e quanto mais a gente se rebela, mais a gente sofre. Porque quando a gente é dócil, né, a lei divina, como está no Evangelho, né, então a docilidade, ela faz com que nós soframos menos. Porque, inclusive, a visão do sofrimento muda em nós. Nós realmente temos uma visão mais tranquila, ou seja, de compreensão do sofrimento, da dor, ou seja, entendendo a dor como um processo passageiro, como um processo que vai trazer para nós o benefício de entender por que nós estamos passando aquilo ali, tudo isso. Então, quando a gente tem essa visão, a gente vai ser um ser, vamos dizer, de evoluir mais rápido e no sentido de levar a vida exatamente mais tranquila, com menos visão, uma visão da dor com mais tranquilidade, ou seja, não achar que nós estamos sofrendo mais que os outros, que o que nós passamos é uma dor maior do que qualquer outra pessoa, tudo isso, né? Nós fazemos muito de vítima, né? É verdade. Mas, Regina, minha querida, nós chegamos então ao nosso horário. Eu gostaria demais, eu quero muito agradecer o seu carinho de atender o nosso convite, de estar conosco aqui nesta tarde, né? Eu tirei Regina de uma formação, ela estava fazendo uma formação e eu tirei Regina dessa formação para estar conosco hoje, ou seja, ela abriu mão de estar nessa formação para estar aqui com a gente. Então, minha gratidão sincera e o convite já para outras oportunidades que a querida irmã possa retornar a estar conosco, dividindo esse momento de estudo, de conhecimento e de partilha, né? E assim, nós aqui não somos e não temos o dom da verdade. Não. Nós temos o conhecimento que construímos a partir das nossas investigações. E não trazemos aqui nada para dizer tem que ser assim, mas dizendo o seguinte: busque, investigue e tire suas próprias conclusões. Minha querida, muitíssimo obrigado. Eu vou pedir, então, as suas considerações e a sua prece, por favor. Nós que agradecemos, amigo Costa, e é sempre uma alegria, estaremos com você quantas vezes você convidar aí. É importante que a gente exatamente entenda, como você falou, que nós estamos aqui não para ensinar, mas para exatamente aprender juntos, ou seja, buscar essa fonte inesgotável que é a doutrina espírita, inclusive o livro dos espíritos, que a gente estuda tantos anos, eu, por exemplo, estudo, é um aprendizado constante, conforme o Divaldo fala que os espíritos falou para ele, né, você leu, agora vai estudar. Então a gente estuda cada vez que a gente pega, ainda mais assim como você está fazendo, perguntas que nós nem conseguimos pegar todas as que estavam previstas para hoje, né, porque exatamente é muito rico, cada pergunta dessa tem inclusive uma coleção que você deve conhecer, que é do Miramês, né, que ele faz cada capítulo é uma pergunta, cada capítulo do livro é filosofia espírita, então ali ele faz realmente o estudo, capítulo, pergunta por pergunta, o capítulo do livro dele, então é um estudo, assim, bem interessante, e realmente a gente aprende cada vez que a gente faz essa conversa, né, fraterna, nós estamos aqui junto, agora online aí pela pandemia, e sempre estaremos com você, sempre convidar, é uma alegria estar com você aí, tá bom? A gente agradece muito e foi muito bom essa conversa aqui, e nós estamos juntos aqui nesses momentos. Nem vi o tempo passar, passa muito rápido, né?
Pois é, passa rápido demais. Não olhei aqui, meu Deus. Você pode fazer a nossa prece, Regina, por favor? Sim, sim. Agradecendo e que Deus continue aí com todos que nos assistiram e que às vezes depois acessa novamente. Então, é uma alegria sempre estar com vocês e que Deus abençoe a todas as suas famílias. Então, vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento até o nosso Mestre, Senhor Jesus, mais uma vez, agradecendo, Jesus, por aqui estarmos, pela oportunidade, Senhor, que tivemos do estudo de O Livro dos Espíritos. Nosso agradecimento a Allan Kardec por essa fonte, Senhor, inesgotável de aprendizado, de sabedoria que nos traz. Nossa gratidão a Allan Kardec, que ele possa, Senhor, continuar conosco, amparando em todas as nossas atividades, nas nossas casas, amparando, Senhor, todas as pessoas de boa vontade que se dispõem a levar conhecimento do Evangelho por meio da doutrina espírita, do Evangelho redivivo, que sempre o Senhor trouxe para a nossa humanidade, Senhor. Que a luz desça do alto, de Maria Santíssima e de tuas mãos generosas, para toda a nossa humanidade que passa por dores, por provações neste momento. Todos aqueles que têm seus familiares desencarnados possam sentir a esperança do reencontro, possam entender, Senhor, que a vida continua sempre, que estamos vivos, estando no corpo ou do outro lado da vida. Te agradecemos por tudo, Jesus, e que Deus seja louvado hoje e sempre. Que assim seja. E que assim seja. Muito obrigado mais uma vez, minha querida, pelo carinho. No próximo domingo, nós teremos aqui o nosso irmão Marcelo Fonseca, lá de Macau, que vai estar conosco aqui, dividindo este estudo. A vocês que estiveram conosco, nosso melhor muito obrigado, meu carinho, nosso carinho, as nossas rogativas a nosso Pai, causa primeiro de todas as coisas, para que cada um de nós estejamos cada dia mais fortalecidos para transformar as nossas más tendências em tendências de amor e de caridade. Grande abraço a todos, muita paz e até domingo que vem com mais um Estudando o Livro dos Espíritos. Muita paz. Tchau. Abraços. Fica com Deus.